Ela foi expulsa de casa na própria festa de noivado, humilhada diante de toda a cidade, e vagou pela estrada escura sem destino, até desmaiar de exaustão. O que ela não sabia era que aquela noite terrível seria o início da maior transformação de sua vida, quando encontrasse refúgio nos braços de um homem que também havia perdido tudo. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Camila contemplava seu reflexo no espelho do quarto enquanto os últimos preparativos da festa aconteciam no andar de baixo. Seus dedos nervosos brincavam com o colar de pérolas que sua mãe insistira para que usasse, uma peça que pertencera à avó paterna e que simbolizava tradição, respeitabilidade, tudo aquilo que sua família esperava dela. Mas por dentro, seu coração gritava uma melodia completamente diferente, uma canção de liberdade que ela nunca havia conseguido expressar. Otávio Ribeiro, seu padrasto, era conhecido em toda a região como um homem de negócios bem-sucedido, dono de uma pequena indústria de beneficiamento de grãos que empregava metade da cidade. Casara-se com sua mãe, Beatriz, quando Camila tinha apenas 8 anos, e desde então assumira o papel de pai com punho de ferro. Para ele, Camila era um investimento que agora estava pronto para render os frutos esperados através de um casamento vantajoso. A festa de noivado estava sendo realizada no jardim da casa, com as melhores famílias da região presentes. Lanternas coloridas iluminavam as mesas dispostas sob as árvores centenárias, criando um ambiente que deveria ser romântico, mas que para Camila parecia mais uma prisão dourada. Ela desceu as escadas com passos hesitantes, sentindo o peso dos olhares curiosos e aprovadores dos convidados. Dr. Sebastião Costa aguardava no centro do jardim, impecável em seu terno azul marinho, com o anel de noivado numa pequena caixa de veludo. Aos 55 anos, era um homem ainda atraente, de cabelos grisalhos bem cuidados e postura que impunha respeito. Sua carreira política lhe rendera influência e conexões valiosas, exatamente o que Otávio desejava para expandir seus negócios. Quando Camila aproximou-se, um silêncio expectante tomou conta do jardim. O doutor Sebastião sorriu com confiança, estendendo a mão para ela. Era o momento que todos aguardavam, a formalização de uma união que havia sido planejada há meses, discutida em jantares entre os dois homens, como se ela fosse apenas uma peça num tabuleiro de xadrez. Camila, aceita se tornar minha esposa? Perguntou o doutor Sebastião em voz alta, abrindo a caixinha com o anel cravejado de diamantes. O jardim inteiro prendeu a respiração. Beatriz observava com olhos ansiosos, as mãos entrelaçadas numa oração silenciosa. Otávio mantinha um sorriso confiante, certo de que tudo ocorreria conforme planejado. Os convidados sussurravam entre si, alguns já erguendo as taças numa comemoração antecipada. Foi então que Camila sentiu algo se romper dentro de seu peito, como se uma represa houvesse cedido, liberando anos de sonhos represados, de músicas não cantadas, de uma vida que nunca fora sua. Olhou para o doutor Sebastião, depois para o padrasto, para a mãe que evitava seu olhar e, finalmente, para todos aqueles rostos expectantes. "Eu sinto muito", disse com voz clara e firme, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. "Mas eu não posso aceitar." Um murmúrio de choque percorreu o jardim como uma onda. Otávio deu um passo à frente, o rosto começando a avermelhar. "Camila, você está nervosa? É natural. Vamos conversar em particular." "Não, padrasto. Não estou nervosa. Estou decidida." Ela virou-se para enfrentar todos os presentes, sentindo uma estranha sensação de liberdade crescendo em seu peito. "Eu tenho sonhos que vocês nunca se preocuparam em conhecer.
Quero seguir a música, quero viajar, quero descobrir quem eu realmente sou, longe de todas essas expectativas. As palavras saíram como uma cascata, impossíveis de conter. Durante anos, ela havia engolido sua verdadeira voz, cantado apenas no silêncio do próprio quarto, sonhado com palcos distantes, enquanto fingia satisfação com os planos traçados para ela. Que absurdo é esse? Trovejou Otávio, perdendo completamente a compostura. Você tem uma proposta honrosa de um dos homens mais respeitados da região e vem falar de música, de sonhos. Isso é ingratidão da pior espécie. O Dr. Sebastião fechou a caixinha com um estalido seco, mantendo a dignidade mesmo diante da humilhação pública. Compreendo que a jovem precisa de tempo para reflexão, disse com voz controlada. Talvez seja melhor adiarmos esta conversa. Não há nada para adiar, respondeu Camila, surpreendendo-se novamente com sua própria firmeza. Dr. Sebastião, o senhor é um homem honrado e merece alguém que o ame de verdade. Eu nunca poderia ser essa pessoa. Foi como acender um rastilho de pólvora. Otávio avançou na direção dela, os punhos cerrados. Você acabou de humilhar esta família diante de todas as pessoas importantes da cidade. Acabou de jogar fora o futuro que construí para você. E para quê? Para correr atrás de fantasias? Beatriz tentou intervir com um sussurro quase inaudível. Otávio, por favor, os vizinhos estão olhando. Que olhem! Gritou ele fora de si. Que todos vejam que tipo de filha ingrata eu tenho, uma que cospe na cara da oportunidade e prefere viver de ilusões. Um a um, os convidados começaram a se retirar discretamente, murmurando entre si e lançando olhares de desaprovação e pena. Camila permaneceu firme no centro do jardim, mesmo com as lágrimas começando a brotar. Sabia que havia cruzado uma linha sem retorno, mas pela primeira vez na vida sentia que estava sendo verdadeira consigo mesma. Quando o último convidado partiu, Otávio virou-se para ela com uma expressão que jamais esqueceria. Arrume suas coisas. Você tem até o amanhecer para sair desta casa. E não volte enquanto não vier implorar perdão pelo que fez aqui hoje. Beatriz soluçou baixinho, mas não ousou contradizer o marido. Camila olhou para a mãe, esperando alguma palavra de apoio, algum gesto de compreensão, mas encontrou apenas olhos baixos e silêncio. Porém, o que Camila ainda não sabia era que aquela noite de desespero a conduziria até um encontro que mudaria para sempre o curso de sua história. Com apenas uma mochila velha e alguns trocados que Beatriz conseguira esconder em seu bolso, Camila caminhou pela estrada de terra que serpenteava entre as propriedades rurais. A lua crescente iluminava fracamente o caminho, criando sombras longas que pareciam apontar para um futuro incerto. Suas lágrimas já haviam secado, substituídas por uma determinação silenciosa de não se arrepender da escolha que fizera. A cada passo, a realidade de sua situação tornava-se mais clara. Não tinha dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus até a capital, nem conhecia alguém que pudesse ajudá-la sem que Otávio descobrisse. Sua única esperança era chegar à cidade vizinha e encontrar algum trabalho temporário, talvez cantando em algum bar ou restaurante, qualquer coisa que lhe permitisse juntar dinheiro para seguir viagem. Mas o cansaço logo começou a pesar em suas pernas. Havia caminhado por mais de 2 horas e a adrenalina da confrontação familiar estava dando lugar à exaustão física e emocional. Suas sandálias de festa não foram feitas para longas caminhadas, e bolhas dolorosas começaram a se formar em seus pés. Quando avistou uma pequena árvore ao lado da estrada, decidiu parar apenas por alguns minutos para descansar. Sentou-se encostada no tronco e fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. O que faria quando chegasse à cidade? Onde dormiria? Como conseguiria trabalho sem referências, sem documentos, além da identidade que carregava na bolsa?
As perguntas se multiplicavam sem respostas, criando um turbilhão de ansiedade em seu peito. Foi quando ouviu o som de um motor se aproximando. Um caminhão velho, mas bem cuidado, reduzia a velocidade. Por um momento, Camila sentiu medo. Estava sozinha, vulnerável, numa estrada deserta. Mas quando o veículo parou e dela desceu um homem de aparência tranquila, seus temores se dissiparam parcialmente. Bruno Almeida havia passado o dia na cidade comprando medicamentos para sua clínica veterinária e mantimentos para a semana. Aos 42 anos, tinha o corpo ainda forte de quem sempre trabalhou com as mãos, mas seus olhos carregavam uma melancolia que 4 anos de viuvez não haviam conseguido apagar. Dirigia devagar na estrada rural, conhecendo cada curva e buraco, quando seus faróis iluminaram uma figura solitária embaixo da árvore. "Moça, está tudo bem?" perguntou, mantendo distância respeitosa. "É perigoso ficar aqui sozinha à noite." Camila ergueu os olhos e encontrou um rosto marcado pela vida, mas gentil. Cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas, barba por fazer, roupas simples e limpas. Havia algo em sua postura que transmitia confiança, uma solidez que ela não via há muito tempo. "Estou bem, obrigada", respondeu, tentando soar convincente. "Só estou descansando um pouco." Bruno observou a mochila, as roupas de festa completamente inadequadas para uma viagem, os olhos vermelhos de choro que ela tentava esconder. Sua experiência cuidando de animais feridos havia desenvolvido nele um instinto aguçado para reconhecer vulnerabilidade. "Não parece bem." "Está ferida? Precisa de ajuda médica?" Camila hesitou. Parte dela queria aceitar a ajuda, mas anos de desconfiança incutidos por Otávio faziam-na recear estranhos. Contudo, havia algo na voz daquele homem, uma sinceridade que tocou seu coração cansado. "Não estou ferida", disse finalmente. "Apenas não tenho para onde ir." As palavras saíram antes que pudesse contê-las, uma confissão involuntária que revelou mais do que pretendia. Bruno sentiu algo se mexer em seu peito, uma compaixão que há anos mantinha adormecida. "Sou veterinário, tenho uma clínica a poucos quilômetros daqui. Se quiser, posso oferecer um lugar seguro para você passar a noite. Amanhã podemos ver como ajudá-la." Camila estudou seu rosto procurando sinais de má intenção, mas encontrou apenas preocupação sincera. Sua intuição, a mesma que a havia feito recusar o casamento arranjado, dizia-lhe para confiar. "Eu não tenho como pagar", disse honestamente. "Não pedi pagamento", respondeu Bruno com simplicidade. "Apenas ofereci ajuda." Aquela resposta simples, sem segundas intenções aparentes, tocou profundamente Camila. Assentiu silenciosamente e pegou sua mochila. Bruno abriu a porta do passageiro e aguardou que ela entrasse antes de contornar o veículo. Durante a viagem até a clínica, conversaram pouco. Bruno perguntou apenas seu nome e se havia comido alguma coisa, oferecendo uma maçã que tinha no painel quando ela confessou estar com fome. Camila observava a paisagem escura através da janela, sentindo uma estranha sensação de que sua vida estava tomando um rumo completamente novo. A clínica veterinária São Francisco ficava numa propriedade pequena, mas bem organizada. Uma casa simples ficava anexa ao prédio principal, cercada por um jardim modesto com algumas árvores frutíferas. Bruno estacionou e conduziu Camila até a entrada lateral que dava acesso à sua residência. "Vou preparar o quarto de hóspedes", disse, acendendo as luzes. "Tem banheiro próprio e roupa de cama limpa. Se precisar de alguma coisa durante a noite, meu quarto fica no corredor ao lado." Camila olhou ao redor da casa simples, mas acolhedora. Havia algo ali que não conseguia definir. Uma sensação de lar que sua própria casa nunca proporcionara. Móveis bem cuidados, mas sem luxo. Fotografias em porta-retratos, um violão encostado num canto da sala. "Obrigada", disse,
e percebeu que suas palavras carregavam muito mais gratidão do que conseguia expressar. Bruno mostrou-lhe o quarto, um espaço limpo e confortável, que claramente não era usado há algum tempo. Quando ela entrou e depositou a mochila sobre a cama, ele notou como seus ombros pareciam carregar um peso desproporcional para sua idade. "Amanhã conversamos melhor", disse, se dirigindo à porta. "Durma bem." Quando ficou sozinha, Camila sentou-se na beira da cama e, pela primeira vez desde a festa, permitiu-se chorar verdadeiramente. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio. Por mais incerto que fosse seu futuro, naquele momento sentia-se segura. Enquanto isso, Bruno preparou um chá na cozinha e sentou-se na varanda, observando as estrelas. Fazia 4 anos que não recebia ninguém em casa. 4 anos desde que Fernanda partira e deixara aquele espaço vazio e silencioso. Agora, com a presença da jovem no quarto ao lado, a casa parecia respirar novamente. Mas ele ainda não imaginava que aquela decisão impulsiva de ajudar uma desconhecida mudaria não apenas a vida dela, mas também despertaria sentimentos que julgava enterrados para sempre. Camila despertou com o som de pássaros cantando e a luz suave da manhã filtrando através das cortinas claras. Por um momento, confusa entre o sono e a vigília, não conseguiu lembrar onde estava. Quando a memória da noite anterior retornou, sentiu uma mistura de gratidão e ansiedade. A gentileza de Bruno fora um presente inesperado, mas agora precisava decidir seus próximos passos. Levantou-se e arrumou cuidadosamente a cama, um gesto automático de educação que Beatriz lhe ensinara desde pequena. No banheiro, lavou o rosto e tentou organizar os cabelos, constatando que sua aparência ainda denunciava os acontecimentos traumáticos da véspera. Suas roupas de festa estavam amarrotadas e inadequadas para um novo dia, mas eram tudo o que tinha. Na cozinha, encontrou Bruno preparando café, vestindo uma camisa simples de trabalho e calça jeans desbotada. Ele se movia com a tranquilidade de quem conhece bem seu espaço, e o aroma do café recém-passado criava uma atmosfera acolhedora que Camila não experimentava há muito tempo. "Bom dia", disse ele, virando-se com um sorriso discreto. "Dormiu bem?" "Sim, obrigada." Fazia tempo que não dormia tão profundamente. Bruno serviu 2 xícaras de café e indicou a mesa pequena junto à janela. "Preparei ovos mexidos e torradas. Espero que goste." Enquanto comiam, Camila observou através da janela o movimento na clínica veterinária. Alguns clientes já aguardavam com seus animais, e ela pôde ver funcionários chegando para o trabalho. Era um ambiente simples, mas próspero, revelando que Bruno havia construído algo sólido com seu próprio esforço. "Você trabalha sozinho na clínica?" perguntou, tentando puxar conversa. "Tenho 2 auxiliares, Marcos e Sandra, e uma secretária, Dona Eulália. Ela cuida da agenda e da parte administrativa." Bruno fez uma pausa, estudando o rosto da jovem. "E você? O que fazia antes de ontem à noite?" Camila hesitou, não sabendo quanto deveria revelar. "Morava com minha família. Meu padrasto tem uma indústria de beneficiamento de grãos. Eu ajudava nas atividades da casa e estudava música por conta própria." "E por que saiu de casa?" perguntou Bruno com delicadeza, percebendo que tocava em terreno sensível. Foi quando Camila contou sua história. Falou sobre o casamento arranjado, sobre seus sonhos musicais reprimidos, sobre a coragem que encontrara para dizer não diante de toda a cidade. Bruno escutou em silêncio, assentindo de vez em quando, sem julgamentos ou conselhos não solicitados. Quando ela terminou, ele permaneceu quieto por alguns momentos, processando o que ouvira. Depois disse simplesmente: "Deve ter sido muito difícil, mas você foi corajosa." Aquelas palavras simples tiveram um impacto profundo em Camila. Há anos não ouvia alguém validar suas escolhas,
reconhecer sua coragem em vez de criticar sua rebeldia. E agora? O que pretende fazer? Perguntou Bruno. Quero ir para a capital, tentar uma carreira na música. Mas preciso juntar dinheiro para a viagem e para me manter até conseguir trabalho. Bruno terminou seu café, pensativo. Olhou para a clínica através da janela e depois de volta para Camila. Se quiser, pode ficar aqui alguns dias enquanto se organiza. Tenho trabalho na clínica que você poderia fazer. Nada muito complicado. Organizar fichas, atender telefone, ajudar com a limpeza. Posso pagar o suficiente para você juntar algum dinheiro. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão. Por quê? Por que está sendo tão gentil comigo? Bruno desviou o olhar, como se a pergunta o incomodasse. Vamos dizer que já estive em situações difíceis e sei como é importante ter alguém que acredite em você. Naquela manhã, Bruno apresentou Camila aos funcionários da clínica. Dona Eulália, uma senhora de cabelos grisalhos e óculos de leitura pendurados no pescoço, recebeu-a com curiosidade mal disfarçada, mas também com gentileza maternal. Marcos e Sandra, os auxiliares veterinários, cumprimentaram-na educadamente, embora ela percebesse suas trocas de olhares discretos. O trabalho na clínica revelou-se mais interessante do que Camila imaginara. Organizar as fichas dos pacientes animais permitiu-lhe conhecer suas histórias. Cachorros resgatados da rua que encontraram famílias amorosas, gatos feridos que voltaram a correr pelos telhados, cavalos tratados de infecções graves. Cada prontuário continha uma pequena saga de cura e esperança. Bruno trabalhava com uma dedicação que impressionava. Via-o cuidando de um filhote abandonado com a mesma atenção que dispensava aos animais de famílias abastadas. Suas mãos eram firmes, mas gentis. Sua voz sempre calma, mesmo nas situações mais tensas. Havia algo nele que transmitia segurança tanto aos animais quanto aos seus donos. Durante os intervalos, Camila cantarolava baixinho enquanto organizava os arquivos. Não percebia que sua voz, mesmo em volume reduzido, chamava a atenção de todos na clínica. Era uma voz clara e melodiosa, carregada de emoção real, que tocava quem a ouvia. Você tem um dom especial, comentou Dona Eulália certo dia. Já pensou em cantar profissionalmente? Era meu sonho. Respondeu Camila com um sorriso triste. Por isso estou aqui. À noite, após o jantar que dividiam na cozinha simples, Bruno mostrou-lhe o violão que ela havia notado no primeiro dia. Pertencera a Fernanda, sua falecida esposa, explicou com voz cuidadosa. Ela adorava música, embora não soubesse tocar muito bem. Camila pegou o instrumento com reverência, afinando as cordas com movimentos precisos que revelavam familiaridade. Quando começou a tocar uma melodia suave, Bruno sentiu algo se mexer em seu peito, uma emoção há muito adormecida. Que música é essa? Perguntou. É uma composição minha, disse Camila, corando ligeiramente. Escrevo músicas desde adolescente, mas nunca mostrei para ninguém. Pode tocar outra? Durante a hora seguinte, Camila cantou suas composições para um público de uma pessoa só. Bruno escutava em silêncio, reconhecendo um talento extraordinário que havia sido sufocado por anos de repressão familiar. Quando ela terminou, ele disse apenas, você precisa mostrar isso para o mundo. Naquela noite, ambos foram dormir com sentimentos confusos. Camila sentia-se pela primeira vez valorizada por seu talento real, enquanto Bruno experimentava uma emoção que não sentia desde a morte de Fernanda. A vontade de proteger e apoiar alguém especial. E foi assim que, sem perceberem, começaram a construir algo que nenhum dos dois estava preparado para nomear, mas que crescia silenciosamente entre cuidados compartilhados e músicas sussurradas ao entardecer. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina confortável na clínica e na vida de ambos. Camila demonstrava aptidão natural para o trabalho administrativo e rapidamente se tornou indispensável para o funcionamento do local.
Sua presença trouxe uma energia diferente ao ambiente. Ela cantarolava enquanto organizava documentos, conversava carinhosamente com os animais que aguardavam consulta e sua risada sincera ecoava pelos corredores antes silenciosos. Bruno observava essas mudanças com sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia-se grato pela leveza que Camila trouxera para seu cotidiano. Por outro, uma culpa inexplicável o assombrava, como se estivesse traindo a memória de Fernanda ao permitir que outra mulher preenchesse aqueles espaços vazios. Se essa história está tocando seu coração até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. Uma tarde, enquanto Bruno atendia um cão com problemas respiratórios, Camila organizava as fichas na recepção quando ouviu uma conversa que a fez parar tudo o que estava fazendo. Duas clientes conversavam sobre seus maridos enquanto aguardavam a consulta. E uma delas mencionou ter perdido o esposo jovem, falando sobre a dificuldade de seguir em frente. Foi um acidente? Perguntou a outra. Não, foi câncer. Ele lutou por 2 anos, mas no final não conseguiu. O pior é que eu sabia que ia acontecer. Os médicos haviam me avisado, mas ele nunca soube. Quis protegê-lo até o fim. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquela conversa ecoava de forma estranha em sua mente, conectando-se a detalhes que havia notado sobre Bruno. A forma como ele evitava falar sobre Fernanda, como desviava o olhar quando o assunto surgia, como alguns cômodos da casa pareciam intocados. Naquela noite, após o jantar, Camila arrumou coragem para fazer uma pergunta que a atormentava. Bruno, como sua esposa morreu? Você mencionou rapidamente no primeiro dia, mas nunca falamos sobre isso. Bruno enrijeceu visivelmente, suas mãos interrompendo o movimento de secar a louça. Foi um acidente, disse de forma seca, repetindo a versão que contara para si mesmo por 4 anos. Que tipo de acidente? Ele virou-se para encará-la, e Camila viu nos seus olhos uma dor tão profunda que a fez recuar instintivamente. Por que quer saber? Porque percebo que você sofre de uma forma que vai além da saudade normal. É como se carregasse um peso que não consegue largar. Bruno colocou o prato na pia com mais força do que necessário. Não é da sua conta, Camila. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Mas Camila havia aprendido nesses meses a reconhecer os sinais de dor reprimida. Vira isso na própria mãe, que escondia seus sentimentos para manter a paz familiar. Ela não morreu em um acidente. Morreu? Havia algo mais. A pergunta direta atingiu Bruno como um soco. Ele se apoiou na pia, os ombros tremendo ligeiramente. Camila aproximou-se devagar, tocando seu braço com gentileza. Bruno, você pode me contar. Não vou julgá-lo por nada. Foi quando ele desabou. Com a voz embargada, contou a verdade que guardava há 4 anos como um segredo venenoso. Fernanda havia sido diagnosticada com câncer de ovário em estágio avançado. Por meses, ela fizera os tratamentos em segredo, inventando desculpas para suas viagens constantes à capital, fingindo que as consultas médicas eram apenas rotina. Ela não queria que eu soubesse, disse Bruno com a voz quebrada. Queria me proteger da dor de vê-la definhar. Mas eu percebi que algo estava errado. Ela emagrecera, estava sempre cansada, às vezes encontrava fios de cabelo no travesseiro. Camila escutava em silêncio, segurando sua mão que tremia. No último dia, confrontei-a. Encontrei um dos exames que ela havia esquecido na bolsa. Disse que sabia de tudo e perguntei por que não havia me contado. Ela chorou. Disse que queria que eu me lembrasse dela como ela era, não como uma doente terminal. A voz de Bruno falhou completamente. Brigamos. Eu estava furioso por ter sido excluído da decisão, por não ter podido cuidar dela como deveria.
Disse coisas terríveis sobre ela ter tirado meu direito de estar ao lado dela naqueles momentos finais. Ela subiu para o quarto chorando. Camila já entendia o resto da história, mas deixou que ele terminasse. Durante a madrugada, ela teve uma crise. Desmaiou no banheiro e bateu a cabeça. Quando acordei com o barulho e a encontrei, já era tarde. A ambulância disse que se ela tivesse sido socorrida imediatamente, talvez tivesse sobrevivido algumas semanas a mais. Bruno enterrou o rosto nas mãos. Ela morreu sozinha, porque eu estava dormindo no quarto de hóspedes, zangado com ela por me amar demais. As últimas palavras que dirigiu a ela foram de raiva, não de amor. Camila sentiu o coração partir. Envolveu Bruno em um abraço silencioso, permitindo que ele chorasse pela primeira vez desde o funeral. Era uma dor antiga, fermentada em culpa e solidão, que finalmente encontrava espaço para ser expressa. Ela te amava tanto que quis te proteger até o fim, sussurrou Camila. E você a amava tanto que ficou ferido por não poder cuidar dela. Vocês dois estavam certos e errados ao mesmo tempo, porque é isso que o amor faz. Nos faz querer proteger quem amamos, mesmo que isso cause dor. Bruno se afastou ligeiramente, olhando nos olhos compreensivos de Camila. Há 4 anos não conseguia falar sobre isso sem sentir que estava sendo desleal à memória de Fernanda. Ela não ia querer que você carregasse essa culpa para sempre, continuou Camila. Ia querer que você fosse feliz, que amasse de novo, que enchesse esta casa de vida novamente. Naquele momento, algo mudou irreversivelmente entre eles. Não era mais apenas gratidão ou compaixão. Era o reconhecimento de 2 almas feridas que encontraram uma na outra a possibilidade de cura. Contudo, nenhum dos dois estava preparado para a tempestade que se aproximava e que testaria a força do vínculo que estavam construindo. A vida na clínica assumiu um ritmo mais leve após a conversa sobre Fernanda. Bruno parecia ter se libertado de um peso que carregava há anos, e sua interação com Camila tornou-se mais natural, menos guardada. Ela, por sua vez, sentia-se verdadeiramente útil pela primeira vez na vida, não apenas cumprindo expectativas alheias, mas contribuindo de forma significativa para algo que importava. Camila havia se tornado uma parte integral da equipe. Dona Eulália frequentemente comentava como a clínica parecia mais alegre, e até os animais pareciam mais calmos em sua presença. Sua voz doce os tranquilizava durante os procedimentos, e ela desenvolvera um talento especial para lidar com os proprietários ansiosos. Durante as tardes mais calmas, Bruno começou a ensinar-lhe sobre cuidados básicos com animais. Mostrava-lhe como verificar os sinais vitais, como administrar medicamentos simples, como reconhecer sintomas de doenças comuns. Camila absorvia o conhecimento com entusiasmo, descobrindo uma aptidão que nunca soubera possuir. Você tem instinto natural para isso, comentou Bruno certo dia, observando-a acalmar um gato assustado com movimentos suaves e palavras sussurradas. Já pensou em estudar veterinária? Camila riu, balançando a cabeça. Meus planos ainda são a música, Bruno. Isso aqui é temporário, lembra? Mas algo em sua voz soava menos convincente do que meses atrás. A verdade era que Camila estava começando a se sentir em casa naquele lugar, naquela vida simples, mas significativa. Pela primeira vez, experimentava a sensação de pertencer verdadeiramente a algum lugar. As noites se tornaram seus momentos favoritos. Após o jantar, sentavam-se na varanda pequena da casa e Camila tocava suas composições no violão de Fernanda. Bruno escutava em silêncio, às vezes sugerindo pequenas mudanças melódicas que invariavelmente melhoravam as músicas. Uma noite ela tocou uma canção nova, inspirada em sua experiência dos últimos meses. A letra falava sobre encontrar lar onde menos se espera, sobre pessoas que entram em nossas vidas para curar feridas antigas. Quando terminou,
Bruno estava visivelmente emocionado. É sobre nós, não é? Perguntou com voz suave. Camila corou assentindo. Sobre você, sobre mim, sobre esta casa que me acolheu quando eu não tinha para onde ir. Bruno estendeu a mão e tocou levemente a dela. Camila, você sabe que pode ficar aqui pelo tempo que quiser, não precisa? O toque de suas mãos criou uma corrente elétrica entre eles. Era a primeira vez que ele a tocava de forma deliberada, íntima. Camila sentiu o coração acelerar, reconhecendo que seus sentimentos por Bruno haviam evoluído muito além da gratidão. Bruno, eu preciso te contar algo, disse, reunindo coragem. Acho que estou me apaixonando por você. Ele não retirou a mão, mas seu rosto revelou um turbilhão de emoções conflitantes. Camila, você é muito jovem. Tem a vida inteira pela frente, sonhos para realizar. Idade é só um número, e meus sonhos podem se adaptar, podem incluir você. Bruno se levantou, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso que ela havia aprendido a reconhecer. Isso é gratidão, não amor. Você está confundindo sentimentos porque eu a ajudei em um momento difícil. Não, Bruno, sei a diferença. O que sinto por você é real. Ele se virou para encará-la, e Camila viu em seus olhos não rejeição, mas medo. Mesmo que seja real, Camila, eu não sei se estou pronto. Fernanda foi o amor da minha vida. Como posso amar outra pessoa? Você não precisa esquecer Fernanda para amar de novo, disse Camila, levantando-se e aproximando-se dele. O coração tem espaço para mais de um amor. Ela sempre será especial. Mas isso não significa que você tem que ficar sozinho para sempre. Bruno olhou nos olhos determinados da jovem e sentiu suas defesas se desmoronando. A verdade era que também sentia algo por ela, algo que crescia a cada dia compartilhado, a cada risada dividida, a cada música ouvida ao entardecer. Camila sussurrou, e pela primeira vez sua voz carregava uma ternura que ia além da amizade. Ela se aproximou mais, parando a poucos centímetros dele. Bruno, deixe-se sentir o que está sentindo. Não precisa ter medo. Foi quando ele finalmente cedeu. Tocou o rosto dela com delicadeza, como se ela fosse feita de cristal, e a beijou. Era um beijo hesitante no início, carregado de anos de solidão e medo, mas que logo se transformou em algo mais profundo, mais verdadeiro. Quando se separaram, Bruno encostou a testa na dela. Tenho medo de te machucar. Tenho medo de não conseguir te amar como você merece. Então me deixe te mostrar que vale a pena tentar, sussurrou Camila. Naquela noite, pela primeira vez em 4 anos, Bruno não se sentiu sozinho em sua própria casa. Havia encontrado em Camila não uma substituta para Fernanda, mas uma nova chance de felicidade, um amor diferente, mas igualmente verdadeiro. Enquanto dormiam, cada um em seu quarto, mas com corações conectados por fios invisíveis de esperança e afeto, não sabiam que sua paz seria logo perturbada. A vida de Camila em sua cidade natal havia deixado feridas que ainda sangram, e seu passado estava prestes a alcançá-la, de uma forma que testaria a força do amor que estavam construindo. Na cidade vizinha, Otávio Ribeiro havia contratado um investigador particular para encontrar sua enteada rebelde, e as pistas finalmente o conduziriam até a pequena clínica veterinária, onde ela havia encontrado muito mais do que apenas um emprego temporário. A rotina apaixonada dos dois foi interrompida numa manhã de terça-feira, quando Dona Eulália entrou na clínica com uma expressão preocupada que imediatamente chamou a atenção de Camila. A secretária, normalmente comunicativa e alegre, mantinha-se estranhamente silenciosa enquanto organizava os papéis sobre sua mesa. "Algum problema, Dona Eulália?" perguntou Camila, aproximando-se da mesa. A mulher mais velha hesitou antes de responder. "Querida, ontem à tarde um homem esteve aqui fazendo perguntas sobre você. Disse que era investigador particular e mostrou uma foto sua." O sangue de Camila gelou nas veias. "Que tipo de perguntas?"
Queria saber se você trabalhava aqui, há quanto tempo, onde morava. Eu disse que não podia dar informações sobre funcionários, mas ele foi muito insistente. Parecia ter certeza de que você estava aqui. Camila sentou-se pesadamente na cadeira, sentindo o mundo girar ao seu redor. Sabia que esse momento chegaria eventualmente, mas havia se iludido, pensando que Otávio desistiria de procurá-la após tantos meses. Bruno, que havia escutado a conversa da sala de exames, aproximou-se imediatamente. Camila, o que está acontecendo? Com a voz trêmula, ela explicou sobre o investigador. Bruno ouviu em silêncio, mas seu rosto foi endurecendo conforme compreendia a situação. Ele não pode te forçar a voltar, disse com firmeza. Você é maior de idade e tomou sua decisão conscientemente. Você não conhece Otávio, respondeu Camila balançando a cabeça. Ele tem influência, conhece pessoas. Se descobrir onde estou, vai arranjar um jeito de me levar de volta ou pelo menos tornar minha vida impossível. Naquele momento, como se invocada pela conversa, uma BMW preta estacionou em frente à clínica. Camila reconheceu imediatamente o carro e sentiu as pernas fraquejarem. Era o veículo de Otávio. Ele está aqui, sussurrou, agarrando o braço de Bruno. Do carro desceram 3 figuras que Camila conhecia bem. Otávio, imponente em seu terno escuro, Beatriz, visivelmente nervosa e relutante, e, para sua surpresa e desconforto, o Dr. Sebastião Costa, o pretendente que ela havia rejeitado meses atrás. Bruno posicionou-se instintivamente na frente de Camila. Fique calma. Eles não podem te forçar a fazer nada que você não queira. A porta da clínica se abriu com força, e Otávio entrou como se fosse o dono do lugar, seguido por Beatriz e pelo Dr. Sebastião. Seu olhar percorreu o ambiente até encontrar Camila, que permanecia atrás de Bruno com o rosto pálido, mas o queixo erguido em sinal de determinação. Então é aqui que você se escondeu todos esses meses, disse Otávio com voz controlada, mas carregada de ameaça. Trabalhando como uma empregada qualquer e morando com um desconhecido. Você tem ideia da vergonha que causou à família? Camila deu um passo à frente, saindo da proteção de Bruno. Não me escondi de ninguém, padrasto. Estou construindo minha própria vida. Sua própria vida, riu Otávio com desdém. Olhe ao seu redor, Camila. Isso é o que você considera uma vida? Trabalhar numa clínica de bichos, numa cidade perdida? Bruno interveio com voz firme. Com licença, senhor, mas esta é minha clínica. E a senhorita Camila é uma funcionária respeitada e competente. Peço que trate ela e meu estabelecimento com o devido respeito. Otávio virou-se para Bruno com um olhar avaliativo e hostil. E quem é você para falar comigo sobre minha filha? Um veterinário de cidade pequena que se aproveitou de uma jovem vulnerável? Bruno sentiu a raiva crescer, mas manteve a compostura. Sou alguém que reconhece o valor e o talento da Camila, coisa que aparentemente o senhor nunca fez. Foi quando Beatriz se manifestou pela primeira vez, com voz baixa, mas audível. Camila, filha, por favor, venha para casa. Eu senti tanto sua falta. Camila sentiu o coração apertar ao ver a mãe. Beatriz parecia ter envelhecido anos em poucos meses, mais frágil e apagada do que nunca. Mãe, eu também senti sua falta, mas não posso voltar para uma vida que não é minha. O Dr. Sebastião, que havia permanecido silencioso até então, deu um passo à frente. Camila, deixe-me falar. Depois da nossa conversa interrompida, refleti muito sobre suas palavras. Talvez eu tenha sido precipitado. Podemos recomeçar devagar, conhecer melhor um ao outro antes de qualquer compromisso formal. A proposta soou razoável na superfície, mas Camila percebeu a armadilha. Era uma estratégia para fazê-la baixar a guarda, uma forma mais sutil de controle. Dr. Sebastião, o senhor é um homem honrado, mas minha resposta continua a mesma. Não posso corresponder a seus sentimentos. Otávio perdeu a paciência. Chega de teatro, Camila.
Você volta para casa agora, ou as consequências serão bem piores para você e para seu protetor aqui. A ameaça implícita fez Bruno dar um passo à frente. Está me ameaçando, senhor? Não preciso ameaçar ninguém, respondeu Otávio com um sorriso frio. Apenas constato fatos. Uma clínica pequena como esta deve depender muito da boa reputação. Seria uma pena se rumores desagradáveis sobre as práticas do proprietário começassem a circular. Camila entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Otávio estava usando sua influência política e social para pressionar Bruno. Era exatamente o tipo de chantagem que ela temia. Pare com isso, disse Camila, dando um passo à frente. Bruno não tem nada a ver com isso. Se quer me culpar por alguma coisa, culpe apenas a mim. Ah, mas tem sim, querida, replicou Otávio. Um homem de 40 anos que acolhe uma jovem vulnerável em sua casa? As pessoas podem interpretar isso de várias formas. Foi quando Bruno perdeu totalmente a paciência. Escute bem, senhor Ribeiro. Camila é livre para fazer suas próprias escolhas. Se não consegue aceitar isso, o problema é seu, não dela. E se tentar prejudicar minha clínica ou minha reputação, terá que lidar comigo. Otávio sorriu com satisfação, como se Bruno tivesse caído em sua armadilha. Anotado. Agora todos sabem que tipo de relacionamento vocês têm. Camila sentiu o desespero crescer. Sabia que Otávio havia conseguido exatamente o que queria, comprometer a reputação de Bruno e colocá-lo numa posição difícil. Não podia permitir que ele pagasse o preço por sua decisão de fugir. Está bem, disse finalmente com voz resignada. Eu vou com vocês. Bruno virou-se para ela, chocado. Camila, não. Você não precisa fazer isso. Preciso sim, Bruno. Não posso deixar que você sofra as consequências das minhas escolhas. Mas Camila havia subestimado a determinação de Bruno. Não, disse ele com firmeza, virando-se novamente para Otávio. A Camila fica, e se o senhor tentar prejudicar minha clínica ou espalhar mentiras sobre nós, vou processar o senhor por difamação e coação. A tensão no ambiente era palpável. Dona Eulália havia chamado discretamente Marcos e Sandra, que aguardavam perto da porta, prontos para intervir se necessário. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Beatriz, que até então havia permanecido passiva, deu um passo à frente e, pela primeira vez em anos, enfrentou o marido. Chega, Otávio, disse com voz firme que surpreendeu a todos. Nossa filha é adulta e capaz. Se ela escolheu esta vida, temos que respeitar. Otávio virou-se para a esposa com expressão de incredulidade total. Você vai me contradizer agora? Depois de todos esses anos? Vou sim, respondeu Beatriz com lágrimas nos olhos, mas voz cada vez mais forte. Porque percebi que quase perdi minha filha para sempre por causa do seu orgulho. E porque finalmente entendi que ela está certa. Camila olhou para a mãe com uma mistura de surpresa e orgulho. Era a primeira vez que via Beatriz enfrentar Otávio e escolhera justamente aquele momento para encontrar sua própria voz. Porém, a reação de Otávio foi explosiva, e o que aconteceu em seguida mudaria para sempre a dinâmica daquela família que já havia se despedaçado uma vez. A reação de Otávio à rebelião da esposa foi imediata e furiosa. Seu rosto enrubesceu e, por um momento, pareceu que perderia completamente o controle. Você enlouqueceu, Beatriz? Depois de 20 anos de casamento, vai me humilhar diante de estranhos? Beatriz tremeu, mas não recuou. Não estou te humilhando, Otávio. Estou escolhendo minha filha. Aquelas palavras simples tiveram o impacto de um raio. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ouvir pela primeira vez na vida sua mãe colocá-la em primeiro lugar. Bruno observava a cena com admiração pela coragem da mulher mais velha. Otávio, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma última cartada. Muito bem, disse com voz gelada. Se é assim que vocês querem, que seja.
Mas não esperem nenhum apoio meu, nem financeiro, nem de qualquer outro tipo. Ele virou-se para Camila com um olhar de desprezo calculado. Você quis sua liberdade, agora pode tê-la completamente, mas não venha me procurar quando descobrir que o mundo real é bem diferente dos seus sonhos românticos. Com essas palavras, dirigiu-se para a porta, claramente esperando que Beatriz o seguisse como sempre fizera, mas ela permaneceu parada ao lado da filha. Beatriz, vamos! Ordenou ele da porta. Não, Otávio, desta vez não. A resposta da esposa o deixou visivelmente abalado. Durante todos os anos de casamento, nunca havia considerado a possibilidade de que ela pudesse escolher não obedecê-lo. O doutor Sebastião, que havia observado toda a cena com crescente desconforto, aproximou-se de Camila uma última vez. Camila, se algum dia mudar de ideia sobre nós, saiba que ainda estarei disponível. Obrigada, doutor Sebastião, mas isso nunca vai acontecer. Encontrei meu lugar no mundo, e é aqui. Ela estendeu a mão para Bruno, que a segurou firmemente. O gesto simples comunicou muito mais do que palavras poderiam expressar. O doutor Sebastião assentiu com dignidade e se dirigiu para a porta. Otávio lançou um último olhar furioso para todas as pessoas presentes e saiu batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos soluços de Beatriz. Camila imediatamente a envolveu em um abraço apertado. Mãe, você foi incrível. Nunca pensei que veria o dia em que você enfrentaria Otávio. Eu também não, filha. Mas nesses meses sem você, percebi que havia me perdido completamente. Não sabia mais quem eu era além de esposa obediente. Bruno se aproximou respeitosamente. Senhora Beatriz, se precisar de um lugar para ficar enquanto resolve sua situação, nossa casa tem espaço. Beatriz olhou para ele com gratidão. Obrigada, Dr. Bruno. Mas preciso voltar para casa e decidir o que fazer com minha vida. Pela primeira vez em 20 anos, essa decisão será minha. Durante a semana seguinte, mudanças dramáticas aconteceram na vida de todos os envolvidos. Beatriz iniciou o processo de separação, descobrindo que tinha direito à metade dos bens acumulados durante o casamento. Otávio, enfurecido, mas legalmente impedido de criar problemas para Bruno, concentrou seus esforços em tentar manter a indústria funcionando sem o apoio da esposa, que sempre havia sido mais envolvida nos negócios do que aparentava. Camila e Bruno oficializaram sua relação, não apenas emocionalmente, mas também profissionalmente. Ela se tornou sócia da clínica e começou a estudar veterinária por correspondência, descobrindo que sua paixão pela música poderia coexistir perfeitamente com uma carreira cuidando de animais. Nas noites tranquilas, ela ainda tocava violão na varanda, mas agora eram canções de gratidão e esperança, não mais de tristeza e revolta. Bruno frequentemente se juntava a ela, tocando uma harmônica que encontrara guardada desde a época de Fernanda. 6 meses depois, Camila se apresentou pela primeira vez publicamente no festival de música da cidade vizinha. Não como uma jovem fugindo de sua família, mas como uma mulher realizada que havia encontrado seu lugar no mundo. Na plateia, Bruno assistia com orgulho ao lado de Beatriz, que havia se mudado para uma casa própria e começado a trabalhar como consultora financeira. Quando Camila terminou sua apresentação com uma música que compusera sobre segundas chances e amores inesperados, o público se levantou em aplausos. Mas para ela, o momento mais importante foi quando viu, nos olhos de Bruno, o reflexo de seu próprio contentamento. Ela havia saído de casa expulsa e humilhada, sem nada além de sonhos e coragem. Encontrara refúgio nos braços de um homem generoso, que também precisava de cura. Juntos, haviam construído algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar sozinho. Um amor verdadeiro, uma família escolhida e a prova de que, às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. Se você está sempre por aqui,
Assiste todos os nossos vídeos e se essas histórias já fazem parte da sua vida, então que tal dar um passo a mais? Vire membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias, entre vários outros benefícios. Se você gostou desta história e quer continuar recebendo conteúdo como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui embaixo. Essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Obrigado por estar aqui comigo e ser parte desta comunidade especial que cresce todos os dias. Você é muito importante para este canal. Até o nosso próximo vídeo.